sua palestra a respeito dos tecnólogos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente como esse curso poderia ser materializado aqui no nosso município. Seria em forma de EAD ou cursos presenciais? Eu gostei da sua colocação, porque durante muito tempo a área o tecnólogo teve muito preconceito. Quem lembra um pouco mais antigo, o Moura, você também, tipo engenheiro operacional. O tecnólogo nada mais é que o antigo engenheiro operacional da década de 70 e 80. O tecnólogo foi uma necessidade das empresas de ter um profissional rápido, no sentido de prático, ele ser um técnico no sentido mais encorpado, com cálculo 1, cálculo 2, né? Para que ele pudesse atender às demandas das empresas em desenho técnico mais sofisticado, mas que atuasse na prática no campo, seja na área de serviço, na área de processo de mercadoria ou na área de produção. Então, e é um movimento que emprega também rapidamente. E esse mito em relação ao tecnólogo, nos últimos 5 anos, foi descartado na medida em que esses profissionais, na medida que ficaram incorporados no mercado, produzindo resultado, sobretudo na área de informática, né, na área de alimentos, na área de serviço, produzindo resultado, fez com que essa atividade fosse uma atividade atrativa, sobretudo para o jovem, de baixa renda, né, que precisa fazer um curso rápido, no sentido de poder ter empregabilidade imediata e depois ele seguir os estudos. Nós, lá no Rio, fazemos 2 movimentos, o presencial e o semipresencial. Aqui, com os recursos que tem a estrutura de Lavras, nós podemos fazer os 2. E os 2 por quê? Porque nem sempre o presencial vai dar conta de toda a demanda que será apresentada pela população. E aí o semipresencial fica para aquelas pessoas que moram um pouco longe do pátio educacional, mas que no final de semana ou à noite, 1 ou 2 dias na semana, possam estudar presencialmente com aquelas aulas diferenciais que eu falei, seja laboratorial, ou apresentações técnicas diferenciais, ou palestra, ou vivências profissionais. E aí, no desenho semipresencial, o desenho ordinário, que é o quê? As matrizes que estão constantes do curso tecnólogo, ele aprende à distância, e o diferencial, e também a consolidação que foi apresentada através de exercício e prática no presencial, sendo 2 ou 1 vez na semana, para consolidar o aprendizado que fez à distância. Então, é possível isso, até pela estrutura de localização do pátio de Lavras e também pela extensão de metros quadrados para absorver bastante aluno. Eu diria que ali, vou fazer assim por alto, tá, agora? Mas ali dá para absorver, para começar, 5.000 alunos. E com a sua experiência, qual seria... Todas as modalidades. Com a sua experiência, qual seria a cota à parte do município, da administração, na instituição desse projeto? Como eu falei na apresentação, geralmente... E se nós estamos analisando que o país está sendo passado a limpo, não adianta botar 200.000 vagas que as pessoas não vão ser incorporadas. Você está gastando recurso público à toa, você está enganando a população, abrindo excesso de vaga porque ele não vai ser incorporado, e, ao mesmo tempo, você também está fazendo com que a população e a esfera pública, mesmo quando for uma instituição civil, seja desacreditada. Qual é o melhor mecanismo? Reunir com as empresas, analisar o histograma dos seus empreendimentos, ver a demanda de profissionais por ano e, a partir daí, você montar as turmas para fazer atendimento da população. Isso mostra credibilidade, isso mostra profissionalismo, isso mostra também perspectiva para o cidadão. Porque o que acontece lá no Rio e nos grandes centros também? E aí não é crítica à política, mas à má política. Né? Porque o fogo que faz comida também queima. A política também faz coisa ruim e também faz coisa boa. Né? Quando você abre a esmo vagas, você está enganando a população, porque elas não vão ser incorporadas como um todo. Você também está enganando as empresas, porque você vai entregar um profissional de baixa qualidade, porque aí você vai ter uma turma de 70, 60 alunos, e o professor não vai dar conta daquilo.
Então, é melhor você trabalhar com histograma, que é a demanda efetiva, o perfil do profissional, a quantidade do profissional, e aí sim, a partir dessa negociação que deve ser feita no final do ano, entre outubro e dezembro, para que no planejamento pedagógico da instituição, você possa abrir a vaga para o ano seguinte, para atender às demandas das empresas e a perspectiva efetiva de mobilidade social pelo conhecimento profissional à população. Muito obrigado. Obrigado pelas respostas aí. Obrigado, meu amigo. A vereadora Cristiane Costa. Senhor presidente, demais vereadores, professor Roberto, obrigada pela explanação desse projeto que eu considero extremamente importante. Na empresa que eu trabalho, eu tenho um menor aprendiz. Eu sei da importância desses estudos para eles, dessa capacitação para eles e eles estarem incorporados no mercado de trabalho ainda jovem. Uma das perguntas que eu ia fazer, o senhor já explicou, que é em relação a se existe um estudo dessa demanda, porque tem o Ministério do Trabalho, ele, né, orienta que para tantos funcionários você tem que ter um determinado número de aprendiz. Então, essa demanda, o estudo dessa demanda é extremamente importante, porque senão você não consegue incorporar tantos alunos, né? Então, o senhor já explicou. A minha outra pergunta é em relação a se já existe um projeto concreto em relação a isso, como que seria, qual o investimento para instalar essa escola técnica e a instalação dela e a manutenção dela. Se já existe um projeto concreto em relação a isso e como seria o circuito ferroviário Vale Verde, ele seria o financiador desse projeto? Como que seria isso? Me permita, Vicente. César, estou lembrando do Vicente agora. Nós tivemos uma reunião articulada pelo César Mora com a VLI. E lá nós tivemos a oportunidade de apresentar um movimento, de criar um fórum, e isso a nível nacional, um fórum permanente em defesa da educação metro-ferroviária e suas consequências logísticas, com as empresas nos dando os histogramas dela de demanda, e nós elaboramos a estrutura de formação dos cursos. Seria a mesma coisa aqui em Lavras. Então, são dois movimentos. Um movimento é o que o circuito ferroviário está fazendo em relação à ABFER e à VLI e as empresas que atuam em Minas Gerais. A outra seria outro movimento que nós começaríamos, e aí eu vou conversar com o César, no sentido de a gente reunir com as empresas aqui do município, né, através de suas secretarias responsáveis, trabalho, desenvolvimento, e fazermos um estudo, né, para apresentar os histogramas e a demanda das empresas. Isso vai ser bom, porque conceitualmente, o projeto está pronto. O problema não é conceitual, o problema agora é modus operandi. O modus operandi é o quê? É reunir com os agentes econômicos e os entes públicos responsáveis para a gente montar o histograma, a especificação do profissional que as empresas querem, para que aí sim fazer os tipos de curso e apresentar até para as empresas apoio, até recurso em termos de equipamento, se caso necessário for. Isto é, com o perfil demandado, estudado, planilhado, para fazer o modus operandi dessa política pública. Entendeu? Então, não seria uma coisa feita por mim. O professor Roberto vai resolver tudo. Não. O professor Roberto tem a metodologia, o desenho conceitual, os demonstrativos dos histogramas, e nós vamos reunir com as empresas, com os órgãos, que caso seria a Secretaria de Trabalho ou Desenvolvimento, não sei, a Câmara que defina isso, junto com o prefeito, e nós fazer uma reunião de trabalho chamado GTO, Grupo de Trabalho Objetivo, no sentido de quê? Identificar as atividades profissionais demandadas, qual é o tipo de perfil, a quantidade, para a gente começar a montar, para começar a estruturação da escola. Certo? Então, seria mais profissional, né? Seria um negócio com consequência generosa para a população vai ver com isso que o poder local, o município, através dos seus entes públicos, executivo e municipal, e até mesmo o poder judiciário, está num concerto de uma ação planejada,
e, consequentemente, as empresas vão ver credibilidade, vão entrar com isso, porque elas vão compreender que nós estamos cooperando com o seu empreendimento econômico e, consequentemente, aí sim, você vai ver que o projeto vai dar certo. E aí eu estou dando um exemplo na questão do modus operandi. Hã? Pode fazer a parada. Fala aí. Estou lembrando do curso de maquinista, Isso. que nós havíamos conversado com o presidente da Bifer e que ele ficou de falar com os presidentes das concessionárias e que ele acha muito importante, porque a ferrovia hoje parece que está precisando de mais de 500 maquinistas. Pelo boom que está acontecendo com a ferrovia. E a ideia dele era trazer um simulador para cá, para a escola, para ensinar, dar um curso de maquinista. Aqui, um simulador, incluindo aquele de realidade virtual. É virtual. Exatamente. O que o Mora falou, a gente fez uma reunião com o César, com o Vicente. Nessa reunião, nós fechamos o entendimento que vai dia 8, como eu falei, vai acertar o acordo de termo de cooperação técnica entre a Bifer e o maior laboratório de simulação. Então, não só vai botar um simulador físico, que é o que tem nas empresas, como no metrô e Supervia, mas também vai colocar um simulador virtual em 3D, 4D, que vai reproduzir os desenhos e os modelos para que o estudante possa fazer o treinamento e capacitação de maquinista. E, pasme, será aqui em Lavras, aqui que vai fornecer os maquinistas a nível nacional. Vai ser um centro de formação de maquinista para o restante das empresas, capitaneada pela Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Então, mais um exemplo. Tá. E teria também uma parceria com as indústrias de Lavras, tipo COFAP, porque eu sei que já existe que a gente tem aqui o SESC Senat, né, que tem essa parceria com a COFAP, tem a Abraço, que também dá cursos para esses menores aprendizes. Então, como que seria isso? Seria no mesmo caminho. Uhum. Como nós estamos fazendo com o setor ferroviário, a gente vai fazer também o mesmo movimento com as outras empresas da região. No caso de Lavras, e depois, quem sabe, pela importância do centro, pela estrutura que vai ser desenvolvida, pegar regiões circunvizinhas nesse desenho até semipresencial, né? É importante dizer isso porque no Sistema S, alguns cursos pagam. E nesse movimento a gente pode oferecer, em parceria com as instituições privadas e até com fomento público, cursos gratuitos para a população, no sentido de que tenha mobilidade efetiva pelo conhecimento à luz das demandas. Por quê? Porque o aluno vai saber que ele está fazendo um curso, que tem um espectro de demanda efetiva planejada e que ele tem perspectiva efetiva de ter perspectiva profissional. Então, isso é importante para o município, é importante para o cidadão, repito, mas, sobretudo, para o desenho econômico da região. E isso vai ser um exemplo muito importante. Aí você pode até me perguntar, não, professor, mas por que no Rio, às vezes, as coisas não acontecem plenamente? Grandes estruturas burocráticas de Estado, tem muita gente dando opinião. E, às vezes, uma boa ideia, ela demora 10 anos, que o caso foi a Silva Freire, 10 anos para ir de um setor para o outro. E todo o recurso da Silva Freire foi privado. Eu reuni com a Casa Civil, o diretor de escola não reúne Casa Civil de governo do Estado, mas pela história que temos profissional, reunimos na Casa Civil, fizemos o projeto, o Comitê Olímpico bancou a escola, né? E agora, nós, mais uma vez, eu vou reunir com a iniciativa privada para montar os laboratórios da escola. Então, se foi possível lá, que é um exemplo singular, com o apoio do poder local, que às vezes nem sempre os nossos políticos apoiam, estou vendo aqui a Câmara enganjada nisso, nós vamos ter muito mais efetividade, a taxa de implementação será mais rápida, eu não vou levar 10 anos para implementar um projeto desse luminoso. Por quê? Porque todo mundo está no sonho. Não é um sonho meu, não é um sonho do Moura, não é um sonho do João, é um sonho de todos nós, e que todos nós vamos contribuir nesse sonho. Como diz o Boff, o bom sonho é quando todos mundo sonham juntos. Um sozinho não acontece, como diz a garotada, é sinistro, né? São essas coisas que a gente tem que... Eu estou convencido, eu tenho
Vamos falar a idade? Homem fala a idade, né? As mulheres já guardam a idade. Eu estou indo para 60, né? Já tenho mais de 40 anos de atividade profissional e eu já vi de tudo. Já fui assessor do Ministério, fui gerente, toquei um maior projeto privado no Rio de Janeiro, que foi com a Petrobras, 5 milhões, no Henrique Lage, e compreendi nessa minha experiência profissional que a melhor forma de você implementar qualquer projeto consistente é com o poder local, porque a taxa de implementação é mais rápida, as pessoas sabem que aquilo vai impactar imediatamente na sua vida, a população quer isso, porque não é distante do seu gestor, do governante, ela pode ir no prefeito, ela pode vir na Câmara. Então, a proximidade do poder público com a população, né, e do poder público com o circuito de empresários da região, dá mais condições de celeridade a implementar projetos luminosos. Tá certo? Então, era isso que eu queria colocar, vereadora. Professor Roberto, queria parabenizar pelo trabalho. Realmente, a parte de formação, de capacitação, o termo que a gente usar para explicar essa questão da educação para o trabalho, no trabalho, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, o trabalho que vocês vêm desempenhando no Rio de Janeiro é um trabalho realmente de mérito e merece todo elogio. A instituição de vocês é uma instituição estadual. Estadual. Hoje, dentro do nosso Plano Nacional de Educação, a parte de educação para a profissão fica mais a cargo do governo estadual e do governo federal, né, ficando o município focado na questão da educação básica e praticamente no primeiro ciclo, segundo segmento, né? Isso. Então, com relação à parte de recursos de financiamento para a educação, direto do sistema de educação municipal, fica inviável esse processo, porque tem todo direcionamento legal de o recurso de educação ser aplicado diretamente na educação básica. No governo do Estado, por mais que seja paquidérmica a instituição, a base de salários de diretores, professores e tudo é mantida pelo Estado. Qualquer recurso, geralmente isso, porque a gente também lida com instituições do Estado, os recursos de projetos, como alavancado pelo COB e outros projetos, são projetos específicos que entra a iniciativa privada, mas a base da instituição é mantida pelo Estado, né? Então, como que pensa a questão da manutenção básica de um processo desse? Porque a grande preocupação é iniciar uma atividade contando com o apoio inicial de patrocínio e chegar no segundo ano, no terceiro ano, ter que voltar atrás, porque não tem um orçamento garantido para a manutenção pelo Estado. Então, como que essa proposta de manutenção dessa instituição para ter longevidade, não ser uma ação pontual, realmente para ter garantia pela importância da instituição? Isso não é muito difícil. Foi há uns 2 ou 3 anos, quando nós surgimos com a ideia, logo, se eu não me engano, foi logo quando... Foi no início do governo do Pimentel. Tiveram aqui um grupo, não sei se foi da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e parece que teve aqui também o secretário da Secretaria de Trabalho, uma coisa assim. E o que ficou bem explicitado é que havia um interesse do Estado em investir, não no custo da obra, mas no custo de manutenção dos professores. Foi o que foi acordado. Falou, não, há possibilidade do governo do Estado bancar os professores, não há nenhum problema. A questão da obra em si, os galpões eles estão lá. A manutenção do galpão, para que ele possa ser novamente operacional, telhado, piso.
O resto tudo tem. Os equipamentos, há recurso a fundo perdido no próprio governo federal para que você invista. O próprio Senai já me ligou, precisando de espaço, porque não tem. Eles já tiveram várias vezes. Há possibilidade, inclusive, de fazer uma própria aliança, uma própria parceria com o Senai, que não vejo por que não. E a maior parte desse investimento pode vir também das próprias operadoras concessionárias ferroviárias, por que não dizer? É por isso que nós procuramos o presidente da Associação Brasileira das Operadoras da Indústria Ferroviária, para que ele pudesse fazer esse meio de campo, porque ele tem acesso direto aos presidentes dessas empresas que têm o dinheiro na mão e que tem um problema muito sério, principalmente aqui em Lavras, que é a questão da mão de obra. Outro tempo eles estavam procurando um eletromecânico e não tinham, tiveram que pegar um aluno de mecatrônica, que não é o ideal. Pegaram, ele vai aprender, mas vai demorar mais. Então não é o correto. Então, por isso que eles abraçaram essa ideia da escola profissional. E a escola profissional aqui, que está sendo discutida, é para se tornar um modelo no país, porque patrimônio ferroviário abandonado no país, você tem a toneladas. Estão sendo desperdiçados, jogados às traças, se tornando antro de marginais do crime e N outras coisas. Pilhagens, roubos, patrimônio que custou dinheiro público e foi julgado ao léu. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. O que falta é, como o professor colocou, uma discussão mais séria, montar um grupo de trabalho e correr atrás. Porque retórica não resolve nada. Não adianta a gente ficar discutindo se é viável ou se não é viável. O que tem que fazer é montar um grupo de trabalho e cada um fazer a sua parte. Nós não viemos aqui discutir isso para passar chapéu e pedir dinheiro para a prefeitura, porque nós sabemos que a prefeitura nenhuma tem dinheiro. Apesar de nós, o poder local, sermos aquele que sustenta o país. O governo federal, sim, é que passa o chapéu em todos os municípios e pega os nossos recursos e não devolve mais. Então, o momento é esse. O momento é de montar um grupo de trabalho, falar sério, procurar as indústrias. Não é só a indústria de Lavras. Nós não temos indústria suficiente para poder custear isso. Nós sabemos disso. Mas a região, como um todo, é que vai ser beneficiado. Como o professor mesmo colocou, existe o curso presencial e o semipresencial. Então, você não trabalha com um círculo pequeno de abrangência. Quando nós começamos com esse projeto, inclusive o projeto ferroviário que nós estamos já em execução, esse projeto ele tem uma área de abrangência de 100 quilômetros de raio. A própria UFLA foi que traçou isso. Então, nós temos aí uma área grande de abrangência. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o governo tem um papel, o governo estadual ele tem um papel importante nisso, tem condições de fazer essa parceria, de entrar nesse processo. O circuito ferroviário não é dono da escola, nós vamos ceder o espaço, a escola vai ser montada, o professor ele tem know-how para isso, por isso que nós o convidamos. Há 7 anos atrás, nós fomos lá com uma representatividade aqui da Prefeitura, da Câmara Municipal, do SEBRAE, o Thales Marden, você deve conhecer muito bem, né, vereadora? O Thales Marden era gestor do SEBRAE na época, nós fomos todos lá conhecer a escola e trouxemos essa experiência e hoje, depois de 7 anos, nós chegamos num ponto comum. Quer dizer, nós desenvolvemos isso, chegamos num embrião, quase um embrião. E é esse momento que nós vamos startar essa ideia fantástica. Espaço tem, o espaço está disponível e a hora é essa. Inclusive, editando o que o nosso presidente falou, você tem 2 desenhos, custeio e investimento. Vocês que trabalham com votação do orçamento aqui, a lei de diretriz orçamentária, a LOA também, né? Eu sei que do desenho de investimento, nós estamos articulando a BIFER, que é as empresas ferroviárias, Secretaria de Fomento do Ministério do Transporte. Então, são desenhos de investimento para você implementar, porque sabemos que nem o Estado e nem os municípios, sobretudo também o município de Lavras, teria condições de aportar um investimento dessa magnitude.
Todavia, o município, pela sua articulação, no desenho de custeio, na relação com as empresas, na chamada movimento de contrapartida, que é uma coisa também que as empresas não atendem, a educação profissional não atende, é o quê? Chamado apagão de treinamento na própria empresa. Às vezes a empresa está com um excelente profissional que é empírico, e ele não tem, a empresa não quer prescindir dele para estudar fora, porque ele é um cara diferencial. Essa escola, como uma organização OCIP, uma instituição civil, ela pode dar educação profissional para as empresas em contrapartida do que insumos, que é material de consumo, material permanente e equipamentos. Então, você resolve no desenho do custeio mais negociações com as empresas, pelo menos bancar parte do custeio na parte de equipamento, material de insumo e custeio desse material. A outra parte é o poder público dando apoio, mas sem engessar. Por quê? Porque paga-se mal o professor, né? O Brasil não dá valor à educação como um todo. E um empreendimento desse, você tem que pagar bem o professor. E aí entra as empresas, os fundos e o fomento, para dar um abono, um apoio ao professor, além do que o Estado possa dar. Porque aí, com essa liberdade de gestão, você pode também tratar melhor o profissional da educação, para ele também oferecer o melhor. Repito, como eu falo com meus amigos, não quer dizer que pagar bem para o professor que ele vai ser um bom profissional. Porque tem gente que ganha bem e é um péssimo profissional, né? Salário não motiva ninguém, mas melhora a vida das pessoas. O que motiva é uma boa gestão de pessoas na hora de seleção dos professores, que não tenham só capacidade técnica, mas entusiasmo, comprometimento. Porque muita coisa que a gente vê na educação pública, e eu, no meu caso, eu vejo isso muito, como eu não contrato todos os professores, né, eles vêm, eu recebo gente boa e também bagaço profissional. Como o gestor não tem autonomia de gestão de pessoa, às vezes ele fica prejudicado do seu projeto pedagógico, porque ele não é capaz de ter autonomia de gestão administrativa, e é uma coisa que o poder local tem que repensar, de dar autonomia ao gestor, para melhorar o desenho de educação profissional, no desenho de seleção, que além da prova, a chamada entrevista. Para o gestor poder fazer a entrevista e avaliar se ele atende o perfil da escola, ao projeto pedagógico, a cultura pedagógica da escola, para ver se ele vai efetivamente somar para a equipe como um todo. Porque às vezes você pega uma pessoa que tem notório saber, tem doutorado, pós-graduação, mas o cara é ruim na hora de trabalhar, ele chega atrasado. Na hora de trabalhar, ele não dá um conteúdo, porque ele está pensando no projeto dele, dá uma empresa lá fora. Quer dizer, ele não tem compromisso com a docência, ele não tem compromisso com o magistério. Então, né, na linha ditando que o César falou, além do desenho de investimento, que aí o poder local não tem, mas a gente tem a contrapartida, de uma forma de buscar custeio, também dá autonomia para o gestor, e aí a vantagem de ser pelo circuito ferroviário, para a gente escolher bons profissionais, para que tenha uma equipe à altura da grandeza de ideias, porque como dizem os sábios, grandes ideias exigem nobres almas, não adianta você ter grandes ideias e pequenas almas para tocar. Todos nós na vida já vivemos algum momento desse, uma ideia boa, alguma ação, mas tinha pessoas que estavam não sintonizadas com a magnitude do empreendimento e destruiu o projeto, uma coisa nobilitante por dentro, porque as pessoas não estavam